Boa tarde, está no ar para todo o Brasil, para todo mundo, um vídeo novo no meu canal e o tema de hoje é por uma globalização mais humana e o mito dos bandeirantes. Então fique aí, não saia daí que hoje você vai ficar por dentro da história. Eu começo aqui falando por uma globalização mais humana. Nos últimos 50 anos, a gigantesca aceleração na história, comparada às mudanças relativamente lentas que ocorreram nos últimos 2000 anos, nos obriga a enfrentar um questionamento e um desafio com relação à sustentabilidade de nosso modo de vida. Dois parâmetros são relevantes e necessitam de soluções urgentes: a realidade do aquecimento climático da Terra e o uso extensivo dos recursos naturais finitos do planeta. O pensamento prospectivo nos obriga a replanejar a matriz energética, o conceito e os mecanismos hoje usados para o desenvolvimento e o próprio modelo de governança democrática. As expectativas do crescimento apontam que a economia mundial deve dobrar e a população saltar dos atuais 6,5 bilhões de pessoas para mais de 8,2 bilhões em 2030. A demanda de energia primária deve ser 62% maior no mesmo ano, em comparação com a de 2005. Imaginemos os efeitos disso. Se continuarmos a viver dentro deste modelo insustentável de consumo dos recursos naturais, teremos crises urbanas oriundas das migrações internas e, como consequência, a formação de aglomerados residenciais de baixa renda e bolsões de pobreza. A crescente demanda por energia e serviços vai acabar tornando as cidades inviáveis. Em 2006, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, juntamente com a China, Índia e Brasil, tinham 8% das reservas de petróleo, consumindo 71% de toda a produção. Neste contexto, a segurança energética deverá ser redefinida, pois a situação atual é insustentável. Apresentam-se duas soluções possíveis, uma por meio de uma guerra, uma por meio de guerras, como vimos no passado, e outra por meio de urgente modificação da matriz energética a ser substituída por energia renováveis limpa. Dentro do modelo de desenvolvimento econômico estabelecido, baseado no aumento permanente de consumo, devemos esbarrar no esgotamento de recursos naturais. A criação de um novo modelo implica fundamentalmente no inventário dos recursos naturais disponíveis, na racionalização do seu uso, prevendo ainda processos de reciclagem e mudança nos padrões de bens de uso coletivo, como transporte urbano, iluminação, aquecimento e uso industrial da energia. É urgente a criação de uma nova ética de inclusão social, que preveja segurança energética, acesso aos alimentos, à água, à habitação e, sobretudo, à educação. Um novo modelo de desenvolvimento que estenda seus benefícios às gerações futuras. Esse é o texto 1 que eu acabei de ler. Agora eu vou para o texto 2, para a gente entender melhor. Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo ainda mais desigualdade. É aí que eu vou entrar na questão da desigualdade social que ainda predomina no Brasil. Infelizmente, o estágio atual da globalização está produzindo, a globalização está produzindo o quê? Ainda mais desigualdades. E ao contrário do que se esperava,
crescem o desemprego, crescem a pobreza, o número de pessoas que estão pobres, em extrema pobreza, né? A fome, a insegurança do cotidiano. Você sai de casa, você não tem segurança. Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar, né? A gente confia em Deus, claro, Deus ele guarda, Deus ele protege, né? Mas, eu digo assim, pessoal, a segurança do homem, né? Temos a segurança de Deus? Sim, mas a segurança do homem nós tínhamos que ter, que é o policiamento nas ruas, né? Ou seja, a segurança, né? Que o homem, o cidadão de bem que sai para trabalhar, tinha que ter, para não ser roubado, para não ser agredido, para não ser abusado, para não ser violentado. Se tivesse segurança nas ruas, o que poderia acontecer? Nós estaríamos livres da violência, livres dos furtos, mas não há segurança no Brasil. Então, gente, a única segurança a nossa única segurança é Deus, não há outro, né? E é nele que temos que confiar, em Deus. Mas, num mundo que se fragmenta e onde se ampliam as fraturas sociais, o mundo parece agora girar sem destino. O mundo está girando, né? A Terra não para de girar, mas o mundo está girando sem destino. E o mundo girando sem destino é o que vai dar o nome de globalização perversa, tá? Globalização perversa é o mundo girar sem destino, sem ter para onde ir. As coisas estão acontecendo e não tem uma solução, né? Ela está sendo tanto mais perversa porque as enormes possibilidades oferecidas pelas conquistas científicas e técnicas não estão sendo adequadamente usadas. Não cabe, todavia, perder a esperança, né, gente? Nós, brasileiros, não podemos perder a esperança de um Brasil melhor, onde tenha segurança, onde não tenha fome, não tenha pobreza, não tenha desemprego, né? Porque o índice de desemprego está alto, cada vez mais aumenta o número de desempregados no Brasil. Então a gente quer um Brasil melhor, a gente precisa manter a esperança de um dia, né, ter um país melhor. A gente não pode, nós brasileiros, não podemos perder a esperança de um Brasil melhor, né? Eu falo do Brasil porque o Brasil é o mais comentado, né? De violência, que tem se aumentado muito, de desemprego, que tem se aumentado muito. Claro que violência tem no mundo inteiro, né? Mas o Brasil tem um índice muito grande, né? Para você que assiste jornal, você está por dentro das notícias que ocorrem no cotidiano, né? Semanalmente. Então, gente, não podemos perder a esperança de um Brasil melhor, onde tenha segurança nas ruas, segurança nas escolas, né? Que é o que nós precisamos, né? É o que nós precisamos, porque nós somos seres humanos. Nós precisamos tirar o peso da mente. Como assim tirar o peso da mente? Eu saio de casa, eu sei que eu estou protegido. Eu não fico com aquele peso na mente, sabendo que qualquer coisa pode me acontecer. Claro que eu tenho que confiar em Deus. Não, Deus me guarda, Deus me protege. Sim, eu tenho que confiar em Deus. Mas não só confiar em Deus, como também, se eu tivesse uma segurança, né, nas ruas, eu estaria sim confiando em Deus primeiramente e também acreditando na segurança pública. Mas a segurança pública não tem. Então a gente só resta confiar em Deus. Deus é quem nos guarda, né? Onde quer que nós for, né? Bom,
Não cabe, todavia, perder a esperança porque os progressos técnicos obtidos neste fim do século XX e usados de uma outra maneira bastariam para produzir muito mais alimento do que a população atual necessita e, aplicados à medicina, reduziriam drasticamente as doenças e a mortalidade. Então, o certo era produzir mais alimento do que a população necessita. Por quê? Para que, produzindo mais alimento do que a população necessita, ia reduziria drasticamente as doenças e as mortalidades. Um mundo solidário produzirá muitos empregos, ampliando o intercâmbio pacífico entre os povos e eliminando a belicosidade do processo competitivo, que todos os dias reduz a mão de obra. É possível pensar na realização de um mundo de bem-estar, onde os homens serão mais felizes. Um outro tipo de globalização, né? Qual é o tipo de globalização melhor? Aquela que o homem se sinta feliz, tenha um bem-estar, né? Pessoal, o primeiro texto que eu li, o texto 1, fala muito de expectativa de crescimento, fala de porcentagem anual, né? Fala das porcentagens no decorrer dos anos, né? Que nem aqui fala, a demanda de energia primária deve ser 62% maior no mesmo ano, em comparação com a de 2005, né? Então aqui no texto 1 que eu acabei de ler, fala muito de porcentagem, fala muito a respeito de porcentagem, fazendo uma comparação na porcentagem de um ano e para outro ano, né? Fala muito de porcentagem. Então, e recursos naturais. Mas o texto 1 e o texto 2, ele tem o mesmo entendimento, tá? O texto 1 e o texto 2 está se referindo à mesma coisa, que é por uma globalização mais humana, né? Aonde não tenha fome, não tenha insegurança no cotidiano, não tenha pobreza, não tenha desemprego, né? Não tenha doenças e mortalidades com índice maior, que o índice de doenças e que o índice de mortalidades venha diminuir e não aumentar, né? Que venha diminuir e não aumentar. Então, gente, é a globalização mais humana. Pensar no humano, pensar no próximo, né? Bom, agora eu vou estar falando aqui, gente, de um outro assunto e eu encerro o vídeo de hoje. Bom, eu estarei falando aqui o mito dos bandeirantes. Na pintura histórica do século XIX e início do século XX, os bandeirantes foram representados como heróis e desbravadores de uma terra hostil e gigante. Homens de grande coragem e bravura, bem armados, bem vestidos, calçando bota, usando chapéus e com traços puramente europeus. Então, os bandeirantes, quais eram as características dos bandeirantes? Eles foram representados, né? Tem uma pintura histórica do século XIX e do século XX que mostra os bandeirantes sendo representados como heróis e desbravadores de uma terra hostil e gigante, que é o Brasil, né? Homens de grande coragem
não tinham medo de nada. Os bandeirantes não tinham medo de nada. Eles eram corajosos. E bravura, eles eram bravos, eles eram bem armados, eles eram bem vestidos, eles calçavam botas. Os bandeirantes usavam chapéus e tinham traços puramente europeus. Dessa forma, os artistas ajudaram a criar um mito, selecionando o que deveria ser celebrado. O texto a seguir apresenta outra imagem dos bandeirantes, que no caso, gente, é as missões jesuíticas, que em breve eu estarei falando no meu canal, tá? Vamos lá. A exaltação dos bandeirantes em São Paulo está presente na nomenclatura das estradas, avenida e monumento, monumentos que vão desde a bela obra do escultor Brecheret, junto, não sei falar muito bem, tá, o nome dele, mas eu acho que tá certo, Brecheret, junto ao Parque de Ibirapuera, até o assustador Borba Gato, gigante de botas, plantado no bairro de Santo Amaro. A estátua, aliás, é muito pouco realista, pois existem boas indicações de que muitos bandeirantes marchavam descalço. Ah, eles usavam bota, mas eles marchavam descalços. Os paulistas, que é aqueles que nasceram em São Paulo, tá, gente? Constituíram um grupo de origem portuguesa ou mestiça, que não tinha nada a ver com a imagem de heróis civilizadores. Do ponto de vista da organização social, os paulistas construíram uma sociedade rústica, com menor distinção entre brancos e mestiço, influenciado pela cultura indígena. Eu vou mostrar para vocês a foto do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, representado em pintura de Benedito Calixto. Essa foto é de 1903. Focaliza. Esse que você está vendo é um bandeirante. Os dois são bandeirantes. Homens corajosos, não têm medo de nada, bravos e que andavam descalços. Viu aí, pessoal? E eu vou mostrar para vocês a foto da estátua representando o bandeirante Antônio Raposo Tavares, Luiz Brizolara, início do século XX. Agora eu vou mostrar as duas, tá? Pra vocês verem. Viu aí, pessoal? Então é isso, por hoje é só. Se você gostou, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!